tá gravando. Aqui tá gravando e em 3, 2, 1. Olá, amigo do Frontcast, muito bem-vindo a mais um episódio. A gente está aqui com o pessoal da Alton, o Thiago e o Fábio. E o nosso objetivo, estamos aqui na IFAT, e o objetivo é falar sobre o livro que eles escreveram aí, o Despertar Profissional, um livro que eu acho que vai dar o que falar. E eu gostaria que eles se apresentassem rapidamente, quem é o Thiago, quem é o Fábio, quem é a Alton, o que ela faz, para que a gente pudesse depois então entrar e mergulhar um pouquinho mais aí no livro que vocês fizeram, que eu não consegui ler ainda, mas já ganhei um, então eu vou ler. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa experiência que eu acho que é muito legal, escrever um livro. Parabéns por esse desafio terminado. Concluído. Eu sei que ele deu muito trabalho, sempre dá, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que tem aqui dentro, que o público nosso pode ganhar com isso, tenho certeza que vai ganhar. A gente precisa de material como esse, pelo que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, tem muito a entregar. Então, Thiago, fica aí, Fábio, a palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Primeiro agradecer pela oportunidade, né, por estar aqui, né, a gente já acompanha aí vocês, então estar aqui hoje batendo esse papo pra gente é uma grande honra, né, ainda mais nesse ambiente, né, uma feira onde a gente está respirando aqui tratamentos de efluente, reuso, tecnologia, encontrando com amigos, então acho que não podia ter um ambiente melhor para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui, então muito obrigado aí pelo convite. Me apresentando rapidamente, meu nome é Thiago Monteiro, né, sou apaixonado por essa área, tratamentos de efluentes, reuso, formado em engenharia química, mestrado, especialização, esse monte de blá 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 que é importante, né? Hoje atuo junto com o Fábio na Alton, então temos aí a bandeira do cada metro cúbico conta, que acho que representa, né, Fábio, sintetiza esse propósito que a gente tem com tratamentos de efluentes e com o reuso, né? Então é isso, hoje na Alton eu cuido da parte de operação, projeto e engenharia, né? E o Fábio representa ali o nosso comercial, então ele vende e eu entrego, essa é a dobradinha. Fala aí, Fábio. Por aí. Primeiramente gostaria de agradecer a vocês, da Frontcast, cara, são 8h30 da noite, e a gente está aqui gravando aqui na IFAT, com o objetivo de trazer clareza e conteúdo para vocês. Muito obrigado mesmo de coração aí por ter disponibilizado esse tempo, por ter nos convidado. Meu nome é Fábio Ambrosio, eu sou engenheiro sanitarista. Minha primeira formação foi como técnico em saneamento pela Escola Técnica Federal de Química, depois fiz gestão ambiental, depois fiz engenharia, depois fiz mestrado e MBA na área empresarial. Esse blá 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 que o Thiago falou que é importante, que eu tenho percebido que tem alguns profissionais que estão falando que não é importante essa questão da mídia, essa questão de marketing, está dizendo que não estudar, não, claro que não, estudar é importante. E falando um pouco da Alton, a Alton tem mais de 20 anos no mercado, 23 a 24 anos em torno disso. A gente trabalha com a parte de operação, os tratamentos de efluentes, projetos, equipamentos para unidade de efluentes e principalmente a gente está, que é a nossa paixão, que é o reuso de efluente, porque cada metro cúbico conta, que a gente fala bastante. Muito legal, cara. É muito bom estar aqui, eu acho que a honra é toda nossa. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho desse projeto que é o livro Despertar Profissional, que quem comprar o livro, quem vai poder manusear esse livro, vai ganhar. Contasse um pouquinho essa história, como surgiu essa ideia, como que ele chegou até aqui. Eu sei que todo livro tem uma história por trás, né? Eu imagino que não é diferente esse, e uma história muito legal, porque eu também sou apaixonado por tratamento de efluentes, por água, por reuso, e conheci vocês há pouco tempo, já acompanho, ontem trabalhando, estávamos assistindo uma live de vocês, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, e hoje estamos aqui no meio digital, é uma forma que a gente pode entregar isso hoje de graça para quem está aí nos escutando, nos vendo. Então acho que muito legal, muito bom ter aqui. E eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é o livro, como surgiu. Começar contando aqui talvez o que motivou, né, Fábio? Primeiro, acho que é interessante falar também a nossa história ali, minha do Fábio, ela se cruza com algumas curiosidades, né? Eu comecei minha carreira como operador de tratamento de efluentes na SEDAI e coincidentemente o Fábio também, né? Então, e aí
por outros caminhos a gente acabou se aproximando aí, né, nesse mercado, mas os dois passaram por ali, né? E aí, falando de formação, já que a gente fez um gancho aqui, né, vi que tanto eu quanto ele passamos ali pela academia, né, engenharia, mestrado, e isso é uma das coisas que a gente aborda no livro também, né, que é uma grande dúvida. O que eu faço, que curso que eu faço, quero atuar nessa área, mas não sei muito bem por onde começar. Então, tudo isso, desde esse ponto, né, na nossa carreira, a gente resolveu trazer e colocar no livro, né? Por isso que acho que o nome é muito sugestivo, esse despertar, é uma forma de dizer assim, aqui tem o caminho que a gente trilhou, e não é que seja verdade absoluta, né? Mas é o caminho que a gente trilhou e o que a gente enxergou ao trilhar esse caminho, né? E aí o que motivou esse livro, né? A Auton, como o Fábio falou, é uma empresa especializada em tratamento de efluentes. Então, por óbvio, a gente é intensivo em mão de obra, né? Então é o famoso operador mesmo que tem que estar lá na ponta, entregando o resultado, performando aquele sistema. E a gente sabe que não tem formação, né, que a gente diga que a pessoa passa e está aqui um operador formado, né? É o campo hoje que forma. E durante muito tempo a gente ficou reclamando, né? Cara, não tem, que BO, a gente faz entrevista, filtra currículo e não vem pronto, a gente tem que treinar. E aí virou uma chave um dia, né? A gente conversando, né? A gente falou, cara, ou a gente vai ficar do lado daqueles que só reclamam, ou a gente vai arregaçar a mão e vai fazer alguma coisa para contribuir com essa necessidade do mercado de capacitação. Então surgiu daí essa dor que era interna nossa na empresa. E a partir daí também uma segunda chave óbvia, né? Se dói na gente, não dói só na gente. Então por que fazer isso e ficar com isso retido? Vamos fazer isso e colocar para fora, compartilhar esse conhecimento, né? Exatamente, é isso? Exatamente isso, cara. E aí vale ressaltar que não é só porque a gente escreveu um livro, essa dor continua. Então é um trabalho de melhoria contínua, inclusive com o time Auton, dando treinamentos constantes. Então é algo que a gente vai mais ainda intensificar, porque a gente entrega o conteúdo, fala que tem que fazer a coleta antes e após o filtro, e aí como o efluente não muda as características, lá na ponta você identifica que o operador às vezes não faz a coleta antes e depois do filtro. Então assim, tem muita coisa que a gente ainda que a gente abordou nesse livro. O livro ele conta com recursos digitais. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem QR Code ali de planilhas para que você possa preencher na parte operacional. Tem procedimento padrão que a gente chama de lição de ponto único. Então você vai ter um documento ali em Word com um exemplo de procedimentos para que você possa usufruir dessa planilha. Tem aulas de interpretação de laudos, aulas de principais problemas do REUS. Tem um QR Code, você coloca ali, vai ser direcionado para uma aula. Tem programas de gestão da qualidade operacional ali, que o Thiago Monteiro muito bem elaborou nesse livro. Então assim, ele pega muito da parte técnica relacionado a monitoramento operacional, sugestões de monitoramento no dia a dia da unidade. Quem não tem licença de operação, a gente sugere um plano de monitoramento. Ah, eu não tenho licença, não faço nada, não, pô. Vamos fazer alguma coisa. É tudo isso com base na vivência da Auton. É por aí, Thiago? Isso eu acho que é muito legal. O mundo da operação é um mundo à parte. Eu sempre falava nas minhas aulas, nas consultorias, que tu pode ter um Fusca, né? Uma estação que se reporta a um Fusca. Se você tiver um operador bom, cara, você vai a quase que a qualquer lugar. Agora, se você tiver uma Ferrari, como uma estação de tratamento, você colocar um operador ruim, ele vai dar no poste de certeza. Então, essa importância que a gente dá à operação, que eu sempre dei à operação, é de colocar qualquer tipo de sistema, obviamente com as suas limitações, dentro do ponto do máximo. E aí a gente depende do operador. E vou dizer que hoje, como trabalhando nessa área há muito tempo, a gente tem falta de materiais como esse. A gente deu uma folhada no livro, a gente viu os QR Codes lá, fez uns testes, olhou para mim e tal. É muito legal, tem muita coisa ali que pode ser aproveitada na prática, que é o dia a dia de vocês. É do que eu entendi e essa é a proposta, né? Então eu acho que ele dá esse diferencial para poder chegar, de fato, a ajudar o operador lá na ponta, que não fala, ajuda todo mundo. Ajuda o responsável técnico, ajuda o engenheiro, ajuda todo mundo, ajuda a planta, né, a atender a qualquer parâmetro que uma estação de tratamento possa estar tendo algum tipo de dificuldade. Né? O operador é uma ponta-chave, um ponto importante
nesse processo da gente atender um limite de lançamento, não ter um problema com algum tipo de multa, enfim, deixar o processo redondo. Isso que você está falando, quando você está falando, passa um filme na minha cabeça e eu vou passeando pelos capítulos ali, né? Então tem muito do que você falou que está traduzido aqui. O primeiro deles o livro, ele por ser um livro provocativo, né? Ele te traz ali demandas de preencher, de colocar ali reflexões, de exercícios que vão te trazer uma conscientização do quanto você de fato domina a planta que você está responsável ali, a tua ETE, né? Então, acho que muito por nascer da visão de duas pessoas que estão ali tocando uma empresa e a empresa vive de resultado. Então a gente não queria que fosse um livro filosófico, assim, né? Só falando. Não, ele o tempo todo ele fala, ele te provoca e te convida para ação. Fala, te provoca e te convida para ação. Porque o objetivo é esse, você não vai a lugar nenhum se você não colocar o que está ali. Sem números, sem controle. Né? E outra coisa legal que você falou, que a gente costuma traduzir o seguinte: você está entregando o melhor resultado que você pode com o recurso que você tem, enquanto não tem recurso melhor para entregar resultado melhor ainda. Se não dá, arregaça a manga e tem vai coisa fazer. Pra fazer com o que você tem. Para fazer, né? Então a gente aborda ali numa hora a questão de equidade e igualdade, né? A gente ilustra isso ali, uma ETE que tem muito recurso e não usa nada, enquanto a outra está no buraco. Também não fica nessa de ficar comparando o teu sistema, a tua realidade com a do outro, né? Olha para o outro no sentido que a gente também aborda ali de fazer um benchmark. O que tem lá, o que funciona, né? Você tem um problema aqui, você liga, você faz contato, você explora, por exemplo, o LinkedIn para postar ali, pedir ajuda para um problema que você está na sua ETE. Então, a gente faz esse tipo de provocação que a gente sabe que gera resultado. É por aí que passa operações que tem operadores, como você falou, com uma mentalidade que gera resultado, né? Que é o cara que é uma Ferrari, mas que tem uma Fusca na mão, mas que ganha corrida, que, enfim, que entrega o resultado, né? Isso aí. A questão de despertar, e aí é um trabalho que, na verdade, é uma bandeira que eu e o Thiago a gente levanta, que a gente está tentando virar a chavinha na cabeça de muitos operadores, de muitos gestores. Acho que despertar é motivacional, é algo assim que é blá blá blá, não é. É despertar a forma de você operar, o que você precisa fazer para operar o seu sistema de tratamento de efluente e ou reuso. Então, dentro desse livro ali, na parte técnica, tem a parte sim de comportamento, a parte de pedir feedback, dar feedback, a parte do gestor, como que o gestor ele deve se posicionar com o time de operação, tem ali ensinando como que, sugerindo uma forma de você montar um projeto de reuso. Mas como assim? A parte de coleta de dados, levantamento histórico. Por onde começar, né? Por onde começar, exatamente isso. E é um livro que é para o operador, que é para o gestor, que é para o empreendedor que tem mão de obra ali operacional na ponta, que o cara não... Como é que eu faço para conduzir esse time de operação? Então assim, não é fácil, gente, lidar com um ser humano, lidar com pessoas. O cara que está lá na ponta lá, que ele dosa um alcalinizante, para o pH ficar 7, ele sabe que pode ficar entre 7,5 e 8, ele gasta mais alcalinizante, aí você perde recurso financeiro para o seu negócio. Você, é a visão do dono que a gente trabalha. Visão de dono, mais recursos ambientais, está jogando soda, é mais produto químico. Então a gente pega toda essa parte também da virada de chave. E aí, essa virada de chave não é fácil, é um trabalho constante que a gente faz até hoje com a nossa equipe. Eu acho que isso é muito interessante, né? Você tem a questão da pessoa, né? Você tem ali uma pessoa que está lidando com isso. E às vezes a gente não, e isso eu vi muito em estação de tratamento, em que o operador da ETE era um cara fora parte do processo, como se a ETE fosse um processo a parte do processo industrial. E não é. As melhores estações que eu vi, as mais bem operadas, com melhores performances, foram aquelas em que tu ia na estação de tratamento como se fosse um processo produtivo, não muda nada. Né? Então eu acho que quando vocês trazem isso para cá, vocês despertam essa ideia de que eu acho que sim, a gente leva as estações para um outro patamar, que é aquele onde eu tenho um operador tão valorizado quanto o cara que está lá dentro do processo produtivo, né? Dado tanta importância e respeito como o cara que está lá dentro do processo produtivo. Durante muito tempo eu vi na estação de tratamento quem? O cara está na CIP, pode ser mandado embora. Vamos jogar lá para a estação, lá é o lugar ruim da fábrica. Né? Então eu acho que o livro de vocês traz isso
resgata isso, né? De que eu tenho que ter na minha estação de tratamento um cara que lida da mesma forma. Eu tenho uma planilha, eu tenho custos, eu tenho eficiência, eu tenho manutenção preventiva, eu tenho tudo que uma fábrica tem. É uma fábrica, não é uma fábrica de água? É uma fábrica de água tratada, não é? Então, acho que aqui a gente consegue enxergar isso talvez de uma forma um pouco mais específica e objetiva. Isso que você está falando, e assim, é bom porque algumas das coisas que tem ali, né, a gente não inventou a roda, né? Sim. E, mais uma vez, é a forma como a gente se posiciona, né, enquanto gestores dentro dos negócios que a gente atua. Então, a gente tem a oportunidade hoje de operar dentro de grandes multinacionais. Então, o nosso olhar ali é assim, o que eu tenho para aprender aqui? Infelizmente, o que a gente vê é muito uma distorção na linha que você comentou. A gente tem uma fábrica que, quando a gente olha para o processo fabril, gestão de alto nível, né? OKRs e tudo mais. Aí, vamos lá na ETE, não tem nada. Então, é discrepante. O que a gente faz quando entra é tentar aproximar esses universos, né? Assim, eu não vou inventar nada aqui. O que você já tem rodando aí dentro? Qual é a ferramenta de gestão que o teu time já está habituado? Vamos replicar aqui. Então, muito do que a gente vê ali, né, o SQCDP, a lição de ponto único, né, a gente não inventou isso. Isso foram ferramentas ao longo dessa jornada que a gente foi olhando pelas indústrias que a gente passou e falando, cara, isso faz sentido. Isso é capaz de trazer resultado melhor para a ETE. Isso já faz parte do universo de gestão das indústrias. Então, é simplesmente entender como a gente fala a mesma língua daquele ambiente que a gente está inserido. E isso ajuda a mudar essa percepção da ETE com relação à fábrica, né? Agora, um outro ponto que aí não é tanto dependente da gente, mas que eu percebo que é um movimento do mercado, é a entrada do reuso, né? Porque a ETE até então, ela é percebida normalmente pela fábrica como despesa, como gasto, né? Tá lá, tem que ter, papapá, daqui só sai dinheiro. Quando entra o reuso, o jogo vira. Quando eles entendem que a partir dali, né, pode ter uma fábrica de água que volta e que abate, que economiza água, pô, calma aí, aquela bomba, aquele reparo no decantador já não ficou tão caro. Porque quer dizer que se ele funcionar, o reuso funciona melhor, eu recebo mais água, eu economizo mais água, tá aprovado, né? Então, assim, não é a linha de consciência ideal, mas que bom que pelo menos por aí a percepção com relação à ETE também muda, né, das indústrias. Eu acredito muito nisso, que hoje o reuso, para você ter reuso, você tem que ter uma ETE bem operada, bem trabalhada. E, de novo, eu acho que nesse momento que a gente está, reuso é a palavra do momento, o livro traz de novo essa percepção, essa possibilidade de você se aproximar disso, como de fato, uma possibilidade de reuso real, quando eu tenho uma estação bem operada, bem controlada, né? E eu acredito que quem aproveitar o livro de vocês vai conseguir trazer esse tipo de crescimento e de possibilidade, aumentar a possibilidade de reuso, né? Então acho que isso tem uma grandeza que está aqui dentro também, que eu acredito muito, que reuso só acontece quando eu tenho uma estação de tratamento bem operada, né? Sem isso, eu acho que o reuso está limitado. Sucesso, sem uma ideia de sucesso. Não tem. Reuso é água fazendo água. A sua ETE vai gerar matéria-prima para que você consiga praticar o reuso. Um capítulo interessante desse livro, e aí, porque nós somos diretores, nós somos empreendedores. A gente opera N unidades de tratamento de efluentes e reuso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, é o que a gente sofre, é o que a gente ama também ao mesmo tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Teve um dos contratos que eu e o Thiago, a gente fez um levantamento, a gente estava gastando 15 mil reais a mais por mês de produto químico. Durante 12 meses foram mais de 150 mil reais. Então aí você que é gestor na ponta, ou quem é uma concessionária, que tem aí um time de gestão, uma indústria, que não está fazendo esse controle. Então a gente não fazia algum tipo de controle, que passou batido isso. Entrou um piloto automático ali. 15 mil reais, você tem noção? E aí, uma reflexão interessante, né? Ele lidando com o ser humano, com mão de obra. Teve uma vez, teve um operador que abandonou o posto à noite. Abandonou. E aí, da importância lá da fábrica, né? O operador ter a visão, o entendimento de que ele é tão importante na ETE quanto o cara que está lá na fábrica gerando o produto acabado. Legal, né? A gente ouviu da própria gestora. Da própria gestora. Aí ele abandonou o posto e aí falou assim, gente, Fábio, Thiago, vocês passaram a importância para esse operador
do quanto ele é importante ele estar ali naquele posto ali. Vocês falaram pra ele que não tem fábrica se não tiver ETR. Cara, quando a gente ouviu uma gestora falando isso, falou, né, pô, se grava isso, grava. Caraca, é o cara. sonho a gente ouvir isso, né? Ela entendeu o jogo, né? Cara, a gente aprende com o cliente. Eu fiquei assim, pelo amor de Deus. Então, assim, detalhe, o garoto que foi, como fatal, tipo assim, entregando resultado, mas o que eu vou fazer? Não tem jeito, não tem conversa, não tem como negociar com uma coisa dessa, entende? Passou o filme, né? Não, Tem muita história. Deixar até mais claro isso, porque isso é algo que foi muito doloroso pra gente e que é o ponto onde você se vê fazendo, vou dizer, é um divisor, né? Tem aquilo que você diz que pratica e tem aquilo que em determinado momento você é obrigado a ir agora, pratica ou não pratica? Tá só no discurso, né? Teus valores e tudo mais. E nesse caso foi uma decisão muito difícil, porque era um profissional muito bom, um operador muito bom, como pessoa e tecnicamente, mas ele, ao tomar essa atitude de abandonar o posto, ele feriu um valor muito fundamental pra gente, né? Que é confiança, transparência nas relações, que é um dos nossos valores. E a gente se viu diante desse dilema, assim, cara, e aí? Isso aqui, pro nosso valor, mas é o cara, mas é o fulano, mas cara, ele... Mas e aí? Né? Qual é a moral que a gente fica diante do próprio cliente, diante da gente, diante da nossa equipe? Então foi uma decisão, você falou aí, lembrando que passou um filme, e assim, não me arrependo, assim, foi uma decisão assertiva, provocou conversas com essa própria gestora, né, do nosso contrato lá na época, que também nos trouxeram muitas viradas de chave. Então é uma coisa também para todo mundo refletir, assim. Então não evite em pagar o preço por aquilo que você verdadeiramente acredita como um valor, né? Vale a pena. E aqui vocês colocam um não é que não vai doer, vai doer. Doeu muito. Mas vale a pena. Como é que contrata rápido? Acho que a gente não contrata, realoca. Você não produz um operador do dia para noite. Pelo amor de Deus, gente. Tanto é que tá o despertar profissional aí para vocês poderem estudar, entendeu? Muito legal, muito legal. Bom, gente, hoje foi um papo joia. Eu espero que tenha sido legal para vocês. E onde encontram o Thiago, o Fábio, podem passar as redes sociais de vocês, site, enfim, telefone, enfim, o que vocês quiserem passar. Fiquem à vontade para que o público possa achar vocês também através da gente, nessa nosso humilde público. Imagina, que possam achar pessoas legais como vocês. Acho que a gente, a partir desse contato, passa a caminhar juntos aí, né? Então a gente conversava isso agora há pouco, o quanto a gente também tem que ser um canal para propagar o trabalho que vocês estão fazendo, que é tão legal. Acho que a gente comunga aí de uma bandeira em comum e contem com a gente, de verdade, para divulgar o trabalho de vocês, para ajudar, para estar aqui, né? Não só aqui, mas nos bastidores também, né? Vocês vão encontrar a gente aí nas redes, Instagram, LinkedIn, procura lá, @thiago.m.gestor, né? Você vai me achar lá no Instagram, no LinkedIn também. autom.com.br, olha lá, vocês vão encontrar lá tudo que a gente faz como produto, serviço, vão encontrar lá dentro a Autom Treinamentos. E amanhã a gente vai fazer aí o grande lançamento do livro, vai liberar, vai abrir o carrinho com desconto. Tem muito bônus aí legal que a gente preparou, né? Não sei se eu dou spoiler aqui, mas... Pode dar. Pode dar. Junto com a compra do livro vai vir encontro, vai vir mentoria, vai ter curso com desconto absurdo para você adquirir, cair para dentro. Porque o que a gente quer ver isso é a transformação, é verdadeiramente o despertar dessa galera que está aí na ponta, operando, fazendo gestão desses sistemas. A gente quer ver a cada metro cúbico sendo produzido aí de água de reuso. Quero agradecer, cara, vocês aí, sensacional. Então, assim, vamos seguir aí a FluenteCast. Cara, foi uma atitude, uma iniciativa, assim, sensacional de vocês, assim, de criar um canal específico para efluentes, para reuso, enfim. E a minha rede social é @FabioAmbrosio_gestor. Me segue lá e vamos fortalecer a rede da FluenteCast, cara. Realmente, a condução, parabéns, cara. Cada metro cúbico conta. Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal do FluenteCast. Fiquem ligados aí no lançamento do livro, né? Vamos lá, participem. Eu acho que vai ser uma grande aquisição aí para quem trabalha na área. Valeu, um grande abraço. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tá bom? Demais, ó.